Senhor, pela vida do meu pastor, pela vida de minha pastora, pela vida do nosso irmão presbítero Valdiano, que tão carinhosamente nos convidou, e também juntamente com a sua esposa, nossa irmã Shirley, Carmen, isso, estou trocando os nomes, irmãos, é emoção, sim, de verdade. Louva ao Senhor por tudo isso, porque o Senhor, Ele é Deus que não improvisa nada, Ele faz tudo antes. E pelo que o Senhor tem feito neste lugar, irmãos, eu posso dizer que eu já poderia ir para casa feliz, com meu coração transbordante, com um desejo renovado, com a esperança restaurada e sabendo que Deus ainda tem promessas sobre as nossas vidas. Quando eu vi as crianças adorando ao nome do Senhor aqui, eu senti algo que já há muitos anos eu não sentia no meu coração. Eu muitas das vezes sempre tenho comentado, pastores, que quando nós íamos em cultos de missões, entrávamos neste lugar chorando e saíamos alegres chorando também. Acredite no que eu vou dizer nesta noite sem medo de errar. Deus vai levantar missionários e missionárias deste lugar. Estamos vivendo uma última hora de igreja na terra. Mas esta última hora de igreja na terra, o Senhor tem pressa, e a pressa do Senhor fará com que você se levante mais rápido ainda. Aleluia. Meus irmãos, eu sou bem cônscio em dizer, eu não quero tomar tempo neste lugar, eu não quero ser enfadonho. Traríamos uma palavra dentro do livro dos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, aonde o povo estava em trevas e ali então a luz veio a brilhar. Mas nós vamos nesta noite adentrarmos em alguns versículos e você não vai ficar parado dentro desta palavra, porque missionário, ele tem que entender o que Deus está falando. Compreenda que nesta noite o Senhor irá falar comigo aqui, mas também irá falar com você, porque o Senhor lhe convidou nesta noite neste lugar. Eu quero fazer uma leitura na palavra do Senhor no livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 1, para que nós possamos ter um norte dentro desta palavra. Eu sei que o que você vai ouvir aqui, você poderá dizer, eu já ouvi isso, pastor, eu já conheço isto, mas para alguns corações será uma novidade, inclusive para o meu coração. Diz-nos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 1, aonde vem nos dizendo assim esta palavra: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Amém? Meus irmãos, mediante esta palavra, mediante estes versículos, eu sei que você conhece este livro, ele fora escrito alguns 700 anos antes de que o Messias, o Salvador das nossas vidas, ele fosse nascer. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, eu o tenho como um grande missionário. Além de missionário, ele era poeta. Além de poeta, ele era escritor. Além de escritor, ele era primo de Uzias, o rei naqueles dias. Ora, mas por que então o Senhor, pastor, adentrou dentro destes versículos? Porque nós vamos precisar entender que o tempo que nós estamos vivendo, não odiernos aqueles dias, não tão distantes daqueles dias, nós estamos passando por tempos de tribulação, nós estamos passando por tempos de agonias, nós estamos passando por tempos de angústias. Entenda isto daqui comigo. Hoje é o último dia deste mês, e esta é a última quinta-feira deste mês também. Talvez você não tenha
entendido o que Deus está fazendo? Quantas das vezes espera, porque nós vamos entrar em uma palavra que Deus colocou em meu coração. Quantas das vezes a segunda-feira chega e nós olhamos para a madrugada que vem surgindo e nós começamos a falar: Deus, o que vamos fazer hoje? Como vai ser o meu dia hoje? E quantas das vezes você desperta pelas manhãs de segunda-feira e você começa a dizer: obrigado, ó Deus, porque o Senhor me pôs em vida mais uma vez. Ora, entenda isto daqui. Talvez nós estamos passando uns dias tão rápidos e nós não estamos conseguindo compreender que a pressa de Deus mudar a nossa história tem sido também rápida, e nós estamos passando por estes momentos. Entramos na palavra do Senhor, nós vemos um homem chamado o profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele foi aquele que trouxe, antes que o Senhor estivesse existindo. Entenda comigo este momento. O profeta veio falando: o Senhor, o Deus dos céus, nos deu. Uma virgem concebeu e deu um filho. Eu acho muito interessante, é porque quando ele está falando isto, ele profere as sentenças verbáticas dizendo: e o seu nome será. Se o filho nasceu, o nome será. Entenda que ele estava trazendo uma palavra para o coração de um povo que já havia esquecido de como adorar ao Senhor. E quando eu falo da adoração ao Senhor, este profeta Isaías, ele então começa a proferir sentenças sobre a nação de Israel. E você vai ter que entender comigo que, mesmo ele trazendo estas palavras, ele esteve no tempo do reinado do rei Uzias, ele esteve no tempo do reinado do rei Ezequias, ele esteve no tempo do reinado de Manassés. Acalme o teu coração, porque você vai ter que glorificar ao nome do Senhor. Quando nós vemos este profeta se levantando e trazendo a palavra, ele começa a dizer que Israel estava enferma, estava doente e não conseguia mais compreender o momento. Olha bem aqui, ele vem falando que naqueles dias o boi conhecia a sua manjedoura e o jumento o seu criador, mas Israel não se lembrava de quem era o seu pai. Nesta noite, se lembre de algo aqui neste lugar: você tem um dono, aleluia, você foi comprado e o Senhor não te chamou por um mero acaso. Nós não somos fruto da criação, nós somos filhos e filhas de Deus. Este então estava trazendo uma palavra e ele vinha dizendo: o homem começou a esquecer do Senhor, e quando ele vem proferindo, ele vem dizendo, porque ele estava escudado, ele estava protegido, ele tinha a proteção de um rei chamado Uzias. Mas nós olhamos a palavra do Deus Todo-Poderoso, e quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Uzias, quando ele se levanta, que Deus o chama para ser rei em Judá, ele então pede a Deus: Deus, me dá poder, me dá autoridade, me dá, Senhor, vantagens para vencer, para lutar, para batalhar. Deus olha para ele e começa a dizer: eu vou te fazer crescer, eu vou te exaltar nesta terra, eu vou te dar poderio. Para você compreender um pouco deste Uzias, ele não ia para a guerra, ele não guerreava,
mandava os seus cavalariços até adiante dos reinos, e ele então dizia: o rei Uzias vai se levantar contra ti. Aquele reino então abaixava suas bandeiras e começava a dizer: não, nós vamos ser vassalos do rei Uzias, nós vamos ser servos de Uzias. Tão grande era o poder bélico daquele homem. Ele então se coloca num lugar alto e começa a imaginar que podia, e começa a intentar que tinha capacidade. Ele entra no santuário, e quando ele entra no santuário, ele começa a dizer: eu vou sacrificar ao Senhor. E quem os sacerdotes olhava para ele e sabia que ele era rei, tinha poder, mas para sacrificar era só o sacerdote. Para oferecer os sacrifícios ao Senhor era somente os sacerdotes. Mas ele se posiciona e começa a dizer: eu oferecerei o sacrifício. E ele toma o incensário e parte para o altar do sacrifício, e Deus o fere com uma mancha em sua testa. Os sacerdotes então olha para ele e começa a dizer: tu és leproso, saia de dentro do santuário. Ele é excluído daquele lugar. E então Isaías ainda tem a sua proteção, Isaías ainda tem as suas mãos como rei, porque o nome Uzias ainda alcançava temor e tremor no coração daquele povo. E Isaías começa a dizer: a nação que bebe morre, a nação que mente morre, o povo que se levanta na bebedeira morre, vai ter que morrer. Mas em um momento, tudo que ele falava estava protegido, amparado, assegurado por Uzias. Mas quando eu olho o capítulo de número 6, eu não me canso de saber disto, eu não me sinto mal em ver este capítulo, porque no capítulo de número 6, Deus vai mudar a história daquele que só profetizava maldade, daquele que só trazia sentenças pesadas sobre o povo. No capítulo de número 6, nós vemos que ele então entende que aquilo que estava te prejudicando tem que morrer, aquilo que estava lhe causando danos tem que morrer. Entenda que o capítulo de número 6 vem dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia toda a terra. E eu vi os serafins que ali estavam. Compreenda isto daqui: no ano da libertação, ele pensou em desistir de tudo. No mês da libertação, ele pensou em desistir de tudo. Nos dias da libertação, ele pensou em parar com tudo, porque Isaías entra dentro do santuário, e como muitos já adentraram neste lugar, e trouxe uma palavra no coração: este é o meu último culto, se Deus não falar comigo. Entenda que Deus já está falando conosco aqui desde os louvores, e o Senhor está dizendo: levanta, missionário, eu vou quebrar este coração de pedra que colocaram em ti, e eu vou te dar um coração de carne, e você vai entender que missões é obra urgente, e Deus tem pressa disso. Quando ele entra dentro do santuário, que ele vai entregar a sua estola sacerdotal, ele vai entregar o éfode de linho, ele vai entregar urim e tumim, ele vai entregar o peitoral. E quando aquele moço se aproxima, Deus abre os céus e dá visões dos céus para ele. Se prepare, porque tem visões dos céus para chegar sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. E naquele momento então, ele começa a dizer:
ai de mim, porque quando eu pensei em desistir, eu não vou desistir, eu vou morrer. Mas naquele momento, um dos serafins, aquele que é guardador da santidade de Deus, eu acho muito lindo, irmãos, porque muitas pessoas proferem dizendo: não tem nada acima do trono de Deus. Os serafins estão, e eles sobem com as suas 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto e 2 voam. E quando eles decolam, miríades começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando eles pairam sobre o trono de Deus, miríades começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu acho muito lindo, é porque em coro eles dizem: e toda a terra está cheia da sua glória, e a terra alcançou a glória do eterno, aleluia. Mas quando eles voam sobre o trono de Deus, eles decolam, e no coração, na alma, eles dizem: eu estou aqui, mas porque o Todo-Poderoso está permitindo. Você está aqui, mas é porque o Todo-Poderoso está permitindo. Você chegou até esta noite de 31, porque o Todo-Poderoso está permitindo. E eles voam naquele lugar, e a palavra diz que um dos serafins toma uma tenaz, e debaixo do trono de Deus ele pega uma brasa. Mas se ele era santo e guardava a santidade, por que ele não pegou a brasa com a mão? Porque ele não foi até embaixo do trono e pôs a mão na brasa e atirou daquele lugar? Porque santidade com santidade iria se fundir. O serafim viraria brasa embaixo do trono. Aí então ele toma uma tenaz e pega uma brasa e vai na direção do profeta Isaías. Aí você vai me perguntar: e por que então Isaías não virou santidade? Porque quando aquela brasa é pega dali e toca nos lábios do profeta Isaías, a santidade se torna graça, e a graça o alcançou. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque a graça nos alcançou para chegarmos até aqui. Eu acho muito lindo, irmãos, porque ali então o profeta Isaías, ele começa a ouvir aquele serafim que fala com ele: esta brasa tocou nos teus lábios, e purificado te são os seus pecados. Eu acredito que até hoje nós trazemos no nosso coração reflexo de um passado, reflexo da maldade, reflexo daquilo que fizeram conosco, reflexo da impiedade. Mas nesta noite, acredite, a brasa que tocou os lábios de Isaías também lhe tocou aqui neste lugar. Acredite que a mesma graça que o alcançou naquele dia nos alcança aqui nesta noite. Nos alcança aqui neste lugar, aleluia. E sabe o que eu acho muito lindo, irmãos? Naquele momento ali, Deus se apresenta a Isaías, e ele então começa a dizer: imagina uma cena de um Senhor, o Todo-Poderoso, nosso Deus, se aproximando do nosso pastor Varla, e começa a dizer: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Não, imagina isso. E dando aquele olhar de: sabe quem é? Deus te conhece aqui nesse lugar. Você conseguiu se esconder até este ano de 2023, mas o seu coração vai voltar a queimar de novo. Vai ser incendiado de novo. Deus vai chegar com a graça dele sobre vidas neste lugar, para a glória do nome de Jesus. E aí então os serafins começam a dizer: Senhor, nos envie. Aí então aquele anjo é respostado por Deus: tu és guardador da minha santidade. O querubim se apresenta: Senhor, nos envie. E o Senhor olha para o querubim e diz assim: tu és o guardador
derramador da minha glória. Os anjos se aproximam dizendo: Senhor, nos envie. O Senhor olha para ele e diz assim: eu posso te fazer como mensageiros, mas como meu missionário não. E continua perguntando: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Naquele momento então Isaías levanta a mão e começa a dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir, eu quero estar. E naquele momento então Deus olha, imagina esta cena, Deus olhando para Isaías, e ele começa a dizer: você vai sofrer por onde você for passar. Não vai ser só flores, não vai ser tranquilidade, mas eu tenho paz para te dar. Eu acho muito lindo, irmãos, porque muitas das vezes nós ouvimos esta palavra, a paz, e muitas das vezes você profere nos seus lábios dizendo: eu não tenho paz. Mas se eu perguntar para você o que é paz, aí você vai dizer: é tranquilidade, paz é felicidade. Não, a paz, nós temos paz no meio da guerra. Por que, pastor, o senhor está dizendo isto? Porque nós temos a certeza em quem nós estamos crendo. Eu acho muito lindo, é porque o nosso Jesus, ele chegou dizendo: eu quero deixar uma coisa para vocês, eu quero entregar uma coisa para você, eu quero te deixar a minha paz, mas eu não vou te dar ela como o mundo dá. Eu vou te dar a paz que no meio da guerra você tenha certeza que você venceu. Eu vou te dar a paz que no meio da tribulação você vai ter a certeza que eu vou chegar para mudar a sua história. Você vai ter paz no meio da angústia, no meio da dor, no meio da enfermidade, porque a todo momento você vai saber em quem você tem crido. Ali então aquele profeta, ele começa a ouvir o que Deus está falando com ele. Deus estava dando para ele um curso de missiologia. Deus estava trazendo para o coração dele aonde ele iria passar, o que ele teria que conhecer, o que ele teria que enfrentar. Você vai sair para a missão, mas antes que você saia para a missão, tem que ser feito um curso de missiologia para o lugar que você vai. Como é o lugar que você vai? Como que aquele povo vive? Qual é o tratamento que eles têm? Qual é o Deus que eles adoram? Como que eles servem ao Deus que eles adoram? Como que eles se portam? Porque você vai chegar como missionário, você vai levar o nosso Deus até aquele lugar. E quando nós falamos do nosso Deus, o nosso Deus, ele é educado, o nosso Deus, ele é paciencioso. E quando nós falamos do nosso Deus, nós temos que primeiro entender. Quando eu falo de Deus, eu lembro de Paulo. Paulo, ele chegava aonde ele chegava com toda a sua sabedoria. Ele entra em Diana dos Efésios, e quando ele entra naquele lugar, ele começa a ver os deuses que ele tem, e ele pergunta: quem que é essa? É a Diana, nossa deusa. Quem que é esse? Esse é Astarote. Quem que é esse? Esse é Odin. Quem que é esse? Esse é Atlas. E ele dá uma olhada, e lá no cantinho tem um altar chamado de o altar ao Deus desconhecido. Sabe por que aquele altar estava ali? Sabe por que ele chegou até aquele lugar? Porque, segundo os historiadores, uma doença atacou aquela cidade, e um dos profetas que não aparecem dentro da Bíblia, o nome dele era Epimênides. Ele começa a dizer: existe um Deus que você não conhece, porque vocês creem nos deuses que vocês estão vendo. Levante então um altar chamado de ao Deus desconhecido em cada trevo da cidade, em cada esquina da cidade. E eles então levantam este altar, e quando é levantado, o Deus desconhecido
atende o clamor daquele povo. Porém, o Deus desconhecido começa a não ser mais visualizado como um Deus. Os altares ao Senhor, Deus desconhecido, começa a ser destruído e sobra um altar. Paulo, ele se faz de louco para ganhar os loucos, ele se faz de nécio para ganhar os nécios, e ele se faz de sábio para ganhar os sábios. Ele entra naquela cidade em Éfeso e ele começa a perguntar, e tem ali um altar oferecido ao Deus desconhecido. E ele então pergunta: e aquele ali? Então os homens começam a dizer: é um altar que foi feito ao Deus desconhecido. Então ele começa a falar: eu quero falar para você sobre o Deus desconhecido, o Deus que vocês não conhecem. Este Deus, desde o princípio, ele é. Este Deus, ele não foi gerado, ele é. E quando ele fala do Deus desconhecido, muitos começam a crer que o Deus Todo-Poderoso agora pode mudar a história. Então, quando você for sair para a missão, primeiro passo é ter palavra dos céus, e depois entender para onde você vai. Ali então o Senhor está dando a Isaías uma aula de missiologia e começa a dizer: você vai morrer. Isaías olha e diz assim: sozinho? Não, eu vou estar contigo. Aí eu imagino que se tivesse um louvor para ele cantar, ele iria cantar aquele louvor: se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, com gozo irei. E ele cantaria este louvor. Sabe por quê? Porque o que ele iria passar naqueles dias, a situação seria tão complicada. Isaías seria preso por um rei chamado Manassés. Agora, para você entender o que estava acontecendo, antes que Manassés nascesse, Isaías profetizou sobre a vida do rei Ezequias. Antes que ele nascesse, o Senhor trouxe livramento sobre a vida do rei Ezequias. Antes que Manassés nascesse, o Senhor trouxe exaltação sobre a vida de Ezequias. E chegou o momento que ele se enfermou e Deus lhe trouxe a cura. Você conhece bem a história. Você sabe que o tempo que ia para frente, ele diz que o tempo volte para trás. O tempo que estava passando, ele disse: o tempo para passar é fácil, mas para voltar é complicado. Eu prefiro que o tempo volte para trás. Isaías ora e o relógio de Acaz volta para trás. E em um momento, Isaías traz uma palavra sobre a vida de Ezequias, lhe perguntando: o que você falou para eles? Ele começa a dizer: eu falei de tudo, eu mostrei tudo, eu entreguei tudo que eu tenho no meu reino. Eu não deixei nada escondido, eu revelei tudo. Calma que tu já vai entender essa palavra aqui nesta noite, uma palavra de missão. Ele então olha para Ezequias e diz assim: pois é, no tempo de você cuidar da tua casa, você não cuidou. Esse tempo é tempo de alguém cuidar da casa aqui. E ele começa a falar: ó, eles vão vir da Babilônia e vai destruir tudo. E ele olha e fala assim: mas é para o meu tempo? Ele diz: não, no seu tempo tem paz. É para você cuidar da sua casa. No seu tempo tem paz, mas no tempo do teu filho vai ter destruição. Nasce Manassés. Isaías conhece Manassés e Manassés o prende e começa a dizer: negue o teu Deus, abandone este Deus, esquece desse Deus, larga esse Deus. Isaías, ele começa a dizer assim: eu sabia que eu ia passar por isso. Ei, eu quero te fazer uma pergunta aqui: quem sabia que ia passar por pandemia aqui? Quem sabia disso? Quem sabia que o disco de vinil iria acabar, que a fita iria acabar, que o CD iria acabar, que o pendrive iria acabar e que você ia trazer tudo no seu celular?
Isaías, ele não nega ao Deus dos céus. Manassés o divide ao meio e o pendura na entrada da cidade. Quando ele faz isso, irmãos, eu gostaria de terminar essa palavra aqui nesta noite. Quando ele faz isto, ele começa a dizer: não vai levantar mais missionário para levar a palavra, não vai ter mais ninguém para levar a palavra nesse lugar. Aquele que levantar vai morrer igual morreu Isaías. Aquele que tentar falar do amor de Deus neste lugar vai morrer igual morreu Isaías. Porém o Senhor estava olhando para um moço que estava crescendo. Este moço se chamava Jeremias, e Jeremias, ele estava na casa do seu pai, e quando ele estava ali, o Senhor olha para ele e diz assim: pensou que eu te escolhi hoje? Pensou que eu te chamei hoje? O Senhor começa a dizer para ele: desde o ventre da sua mãe eu te escolhi, e eu não te dei para as nações, mas as nações eu te dei. Pode se preparar, pastor, porque o campo vai crescer, estados estão por vir, porque a provação foi grande, a ameaça foi grande, mas missão não para. Missão é obra urgente. O coração já sonhou, pastora, o coração já sonhou, e Deus já assinou embaixo dizendo: fecha o negócio contigo. Aí o Senhor poderia até dizer: mas o financeiro, pastor, não tem condição. Calma, porque dos céus vem a resposta. Dentro deste ano tem uma resposta dos céus para esta causa, porque o clamor foi grande, a ameaça de morte foi muito grande, mas os céus têm resposta, porque o céu tem mais. Aleluia! Lá estava Jeremias, e Deus não deu ele para as nações, mas deu as nações para ele. E ele começa a dizer: não, Deus, eu sou muito pequeno, eu sou uma criança, eu não tenho nem tamanho, nem força de homem eu ainda tenho. Eu acho muito interessante, é porque Deus começa a falar para ele e começa a dizer: vão se levantar contra ti, vão se oposicionar contra ti, vão tentar te parar, mas não vão conseguir te parar. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Eu acho lindo, é porque naquele tempo Israel estava dormindo, e o coração deste profeta Jeremias era de ser simplesmente mais um sacerdote. Mas o Senhor olha para ele e diz: eu te chamei por profeta. E ele olha para os céus e diz: mas o meu pai é sacerdote, então eu tenho que seguir o que o meu pai é. Mas os céus olham para ele e diz assim: se eu falar para o seu pai quem foi que te chamou, ele vai se dobrar e vai dizer: só o Senhor é Deus. Entenda que quem te chamou é maior do que nós, é maior do que os nossos pais. É Deus, é Deus, é Deus. Aleluia! E eu acho muito lindo, é porque o Senhor dá uma visão para Jeremias e pergunta a Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. E ali então o Senhor diz para ele: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumpri-la. A nação de Israel não entendia, não sabia que o caminho que eles haviam entrado era caminho de cativeiro. Não sabia que aonde eles estavam caminhando era caminho de prisão. Não sabia que o que eles estavam se armando era para a própria destruição.
Deus chama o profeta Jeremias e dá a ele a incumbência de levar a palavra do Senhor. E ele começa a dizer: o cativeiro vem vindo, o cativeiro vai chegar, o cativeiro vai te alcançar. Eu acho muito lindo, é porque no meio dos grandes tinha um homem chamado Passur, e Passur ele era para acalmar o problema, ele era para acalmar a situação. E ele então se aproxima de Jeremias, porque Jeremias trazia uma palavra de cativeiro, e Passur então soca o queixo de Jeremias e começa a dizer: porque Deus passou de mim para te alcançar. Naquele momento ali então, Jeremias, com a boca sangrando, ele se levanta, porque aquele homem não acreditava no que Deus iria fazer. Ele olha e começa a falar: mas você era para ser pacificador, você era para trazer paz, e você está trazendo guerra. O Senhor me manda trocar o seu nome. Ao invés de se chamar Passur, você vai se chamar Magor Messabib, terror por todos os lados. E você vai ver o que Deus vai fazer dentro desta nação. Deus fez, levou ao cativeiro, e quando Deus leva ao cativeiro, ali então, o tempo que passa, o Senhor sempre levanta um homem para mudar a história. E quem sabe é hoje aqui que o Senhor te escolheu e te chamou. E quem sabe é hoje aqui neste lugar que o Senhor te escolheu e te chamou. Para você saber, e eu termino esta palavra a partir de agora. Jeremias ele morre, não viu o Senhor realizando tudo aquilo que iria realizar. Eu sei, bem sei, que muitas das vezes no nosso coração nós gostaríamos de ver Deus salvando, de ver Deus libertando, de ver Deus curando, de ver Deus restaurando, de ver Deus levantando, de ver Deus sarando, de ver Deus trazendo alegria, mas muitas das vezes nós não temos tempo disso. Quando Jeremias morre, a nação de Israel vai para o cativeiro. E quando eles entram no cativeiro, eles começam a dizer: Deus vai nos tirar daqui logo. Deus vai nos tirar daqui rápido. Deus vai mudar a nossa história, não se preocupe. Eles começaram a ser tão fiéis ao Senhor, que nem os mortos eles enterravam mais. Eles colocavam os mortos no campo, e quando eles deixavam o morto ali, eles diziam: nós vamos sair daqui logo, nós vamos ser libertos logo, nós vamos sair deste lugar logo. No primeiro dia eles colocavam o morto, não podia mais tocar. No segundo dia eles ainda esperavam que poderia acontecer, mas o morto estava ali. Eles não enterravam mais, pastores, porque eles sabiam que Deus iria ressuscitar dali, e iria levar para Jerusalém novamente. Mas conforme os dias passavam, os animais começavam a destroçar aquelas carnes, e eles olhavam e diziam: não, Deus vai ressuscitar, vai trazer os olhos de novo, vai fazer acontecer. E quando eles olhavam, as bestas da noturna já haviam comido toda a carne, e eles começavam a dizer: Deus vai fazer ainda, vai trazer a carne. E quando eles imaginavam, ali chegava o quebra-torso, ou quebra-dorso. Ora, mas o que é isso, pastor? Era uma ave que tinha os seus 3 metros de envergaduras, e que comiam o tutano do osso. Tomavam aquele esqueleto até acima e lançavam sob pedras para arrancar os tutanos de dentro do osso. Eles olhavam e começavam a dizer: caiu a coroa da nossa cabeça. A esperança acabou. Parece que missões terminou. Nós estamos vivendo no momento que as missões parece que terminaram. Parece que tudo é lazer, é prazer.
Eu termino esta palavra. Chega então um homem cujo nome dele era Buzi. Espera aí que eu vou terminar. Este Buzi, ele era pai de Ezequiel. Termina esta palavra, pastor. Passaram-se tanto tempo que aquele lugar começou a se chamar Vale de Ossos Secos. Ninguém mais se levantava ali. Os profetas acabaram. Os sacerdotes já não tinham mais graça. Os cantores não adoravam mais. Os músicos não podiam tocar. Levanta um homem chamado Ezequiel, e quem olhava para ele dizia: tem cara de louco, parece louco, não sei se ele bate bem da cabeça. E no capítulo de número 37, o Senhor chama Ezequiel: eu quero te levar para fazer missões. Ezequiel, ele é tirado em espírito, e Deus o coloca sobre aquele vale. Não tinha vida, não tinha mais nada, mas Ezequiel estava ali, e Deus o faz andar naquele lugar. Eu sei que os teus pensamentos e os teus sonhos já caminhou em missões, em lugares que você imagina que é sério, que nossa. Eu sei que os teus sonhos já chegaram em lugares onde você está dizendo: Deus, faz o milagre. Ezequiel então ele olha para aquele lugar e o Senhor pergunta para ele: filho do que morre, porventura pode voltar a ter nervos, pode voltar a ter carne, e pode voltar a viver esses ossos? Imagina esse momento que você está tendo aqui hoje. Eu sei que muitos dos nossos corações já endureceram por missões. Nem ofertando para missões nós não estamos mais. Mas ali então o Senhor pergunta a Ezequiel: filho do homem, eles podem viver? Como você chegou aqui hoje neste lugar? Qual é a sua situação aqui hoje neste lugar? Sabe, missões é para isso. É para te lembrar quem você é, e é para você saber como você está. Porque muitas das vezes nós batemos no peito e falamos: eu estou de pé, mas nós estamos tão longe. Estamos de pés, mas estamos tão longe. Aí eu pergunto para você nesta noite: pode acontecer um milagre aí? Qual é a sua condição nesta noite aqui neste lugar? É a condição de profeta? Ou é a condição de vale de ossos secos? O céu tem mais para nós aqui nesta noite. Quando eu digo que o céu tem mais, eu estou dizendo que Deus nos conhece aqui. Eu peço que você se coloque sobre os seus pés. Deus te conhece aqui neste lugar. Deus conhece a minha sequidão. Deus conhece a sua sequidão. Deus conhece aqui o meu estado, mas Deus conhece também o seu estado. Tu chegastes neste lugar pedindo para Deus falar contigo, e Deus me ordena lhe fazer esta pergunta neste culto de missões: pode acontecer o milagre? Ezequiel, ele olha para aquela situação. Olha para a situação aí hoje. Dá uma olhada.
Nós saímos